CBN Café com Política. CBN Café com Política. É pra ter certeza. Dobradinha, Café com Política, Bruno Silva. 2 vezes Café com Política. Conectado com a gente. É um Muito expresso bom dia, gente. duplamente passado. Cafeinado, né? Estamos precisando, né, nessa reta final para as eleições, viu, Bruno? Gente, uma vez mais, muito bom dia para todos, né? Bom Duplamente dia. cafeinado aí, com força total na reta final, gente. Vamos que vamos. E essa reta final a gente analisa também alguns comportamentos, como por exemplo, da Câmara Municipal de Campinas, que faz hoje a última, né, sessão antes das eleições, eleições para eleger os 33 ocupantes lá do Legislativo, mas a pauta é só de honrarias, viu? São 4 projetos de honrarias e nomeação também de rua. Aí eu fico pensando, a gente tem que normalizar uma situação, né? Uma votação como essa, Bruno, véspera de eleição, né? Ou não, a gente tem que ser crítico e pensar que, né, deveriam estar propondo coisas mais relevantes para a cidade. Na verdade é assim, né? Eu acho que tem que entender que a dinâmica da competição política ela é intensa assim. Ninguém tá afim de perder nessa reta final o voto, até porque sabe que o eleitor também deixa para o último momento, né, ô Sandra? A pesquisa mais recente, por exemplo, do Datafolha na capital, mostrou um quadro que é um quadro preocupante para as pessoas como um todo que estão disputando as eleições, obviamente, né? Mostrou que a maior parte dos eleitores de São Paulo ainda não havia nem sequer pensado direito em quem vai ser o seu candidato a vereador, não definiu o voto. Então, essa reta final de campanha ela é às vezes mais importante até do que toda a campanha que você construiu antes, né? É óbvio que o trabalho, vamos dizer assim, tem que ser intenso, de construção, das redes, de você se aproximar das pessoas, das entidades, né? De diferentes situações. Mas essa reta final, você tem que calibrar muito bem o que você vai fazer, os bairros que você vai visitar, com quem você vai estar na foto e como você vai utilizar de aspectos como carro de som, algumas espécies de comícios, algo nesse sentido. Por quê? Porque você sabe do outro lado, você tem esse dado do outro lado, de que as pessoas vão definir os 45 do segundo tempo. Então, sim, os vereadores acabam deixando uma sessão mais light nessa semana, para poder depois, nas próximas, decidirem o que tem que decidir. Só que aí também tem um impacto, né, Sandra? Aqueles que estão tentando reeleição e forem reeleitos já vão saber, de alguma forma, como continuarão o trabalho. Outros já vão se encaminhar para o apagar das luzes dos seus mandatos, né? Mas antes disso, eles vão ter que aprovar a lei orçamentária para o ano que vem, né? O município de Campinas já encaminhou, né, a proposta, prevendo aí 15% de aumento, né, nos recursos e fazendo já a distribuição deles também diante das pastas. Algumas a gente sabe que já tem que ser priorizadas, mas tem esse detalhe também importante, mesmo que seja para depois das eleições. Sim, e é o detalhe mais importante, mais fundamental, na verdade, né? Que é passar por esse processo orçamentário, realizar o debate e a discussão dele e, obviamente, definir as prioridades políticas, porque o orçamento se trata de prioridades políticas. Você chamou a atenção, os maiores volumes de recursos, obviamente, estão ali destinados, né, ao pagamento da folha mesmo, né, dos servidores como um todo, seguido ali de saúde e também a parte da educação, né, que são aquelas políticas públicas que consomem, de fato, o maior volume de recursos do orçamento. E é importante também pensar o seguinte, Sandra, independente do resultado eleitoral, vale lembrar que em termos orçamentários, trata-se também do último ano no que diz respeito ao plano plurianual, né? Então, os políticos que forem eleitos agora vão estar lidando com o último ano do que foi planejado nos últimos 4. Então, também tem que observar, além daquela questão corrente do orçamento, da lei de diretrizes, da lei do orçamento, se as metas de médio prazo lá atrás foram atingidas ou não foram. Então, é um momento de muita discussão, de muito debate, ou que deveria ser, pelo menos, né? De expor para as pessoas de modo claro o que ficou pelo meio do caminho e o que se conseguiu efetivamente avançar nesse planejamento dos últimos 4 anos. Agora, pensando na corrida eleitoral, você falou, né, desse último dia, desses últimos dias serem mais intensos, até para tentar convencer aquele eleitor indeciso e tudo mais. O que a gente percebe já são aqueles santinhos espalhados pelas ruas, nas garagens das casas, né, jogados ao vento mesmo, né, e trazendo aí uma percepção já de como deve ser o comportamento desse candidato, né, com o que é público.
Bom, isso também deveria ser um critério importante, né, para a gente poder levar em conta, né? O quanto, de fato, o candidato está preocupado em divulgar a sua imagem ou o quanto ele só está preocupado em ser um verdadeiro porcalhão, né? Ou seja, na reta final sobrou um monte de santinha e faz aquele derrame na expectativa de que você, de alguma forma, possa influenciar um eleitor indeciso, que alguém cate esse santinho no meio do caminho e efetive o voto a partir dele. Eu confesso que na minha caixinha de correio, viu? Não sei como é que tá sendo para você, Felipe Pereira, Sandra, ouvinte, né? Na minha Lotado. caixinha de correio por dia é uns 15, 20, né? É uns Por 15, aí. 20 que eu tiro. Mas por enquanto eu ainda tô feliz porque tá na caixinha do correio, gente. Isso que é O duro é quando dizer, você viu? sai na rua. Tá lá na calçada, né? Tá na garagem, né? Coloca pendurado no portão da casa. Você sabe que na última eleição teve um candidato aqui na cidade, né? Figura aqui no interior que, olha, Sandra, foi uma cena bizarra, né? Para não dizer outra coisa, né? Como estava aos 45 do segundo tempo mesmo, era final da tarde de sábado, porque as campanhas podem rolar até as 22 horas do sábado, né? Depois já não podem mais, né? Ele estava no carro de som e aí chegou um determinado momento, acho que sobrou muito santinho, algo nesse sentido. Começava de cima do carro a jogar, o melhor estilo Silvio Santos, né? O Felipe, de quem quer dinheiro, é quem quer santinho, e aí ia jogando assim pelo meio do caminho. A gente ri, mas obviamente é trágico, né, Pois gente? é. É trágico porque no limite tá sujando a cidade, tá fazendo, né, uma distribuição ilegal de material de campanha que não é dessa forma, deve ser entregue na mão das pessoas ou deixado devidamente nas suas residências, né? Tem um protocolo a ser seguido como um todo. Mas essa reta final é vale tudo, viu, Sandra? É vale tudo, sobretudo para aqueles que são os candidatos também a vereador, né? Até porque se cria uma atmosfera, e eu tenho visto bastante candidatos já nas redes sociais se posicionando dessa forma. Aquela ideia do, fulano já ganhou, Beltrano já está eleito, porque eu só vejo ele, só falam dele e tal. E aí os candidatos são super preocupados com isso, né? Dizendo, olha, gente, a eleição não acabou, né? Cuidado, né? Não entra nessa história de que eu já estou eleito, porque ninguém está eleito até não terminar as eleições, né? Então, acho que todas essas estratégias são estratégias que tornam a eleição municipal uma coisa única, né, Sandra? Com certeza. E até dos posicionamentos deles também diante de assuntos que têm ganhado repercussão, né? Seja local, seja nacional. Sim. Não se fala em outra coisa, senão nas bets, né? Nesse momento, diante até do volume de pessoas envolvidas ou até viciadas nos jogos online, nos jogos esportivos, né? Todo mundo querendo ver aquela lista, né, que vai ser divulgada ou já foi divulgada para saber que empresa está ou não legalizada. Você sabe que essa história das bets aí deu uma dor de cabeça até na disputa eleitoral desse ano, né? Porque muitas começaram a abrir o mercado aí para apostas nos candidatos. E aí, a partir disso, inclusive, que chamou a atenção do Ministério da Fazenda, outras instituições de controle. E aí olharam para esse universo e disseram, opa, para tudo, né? Se as pessoas estão apostando em quem pode vir a vencer com promessa de pagamento futuro sobre esses candidatos, no limite, se isso ganha uma projeção maior, pode até mesmo atrapalhar o resultado das eleições. E aí fazer com que o poder econômico, que é o que se tenta, de alguma forma, diminuir o seu poder sobre a escolha dos demais, diminuir o seu poder sobre as eleições, poderia vir a interferir. E a partir disso, viu, Sandra, que começou todo esse processo que a gente está vendo nas últimas 2-3 semanas aí, mais ou menos, envolvendo a identificação, né, dessas apostas, a questão envolvendo aí pessoas que estão endividadas já por conta disso tudo, empresas que têm operado ilegalmente. Então, o fio da meada começou quando cutucou justamente essa dimensão das eleições, viu? É a partir daí que intensificou o cerco em relação a todas essas empresas, né? E cada dia que passa, a gente está vendo que vai aumentando aí o cerco, não só em relação àquelas que operam ilegalmente, mas também em relação a quem está por trás, né, dessas empresas como um todo, quais estão regularizadas, quais não estão regularizadas. Vou até adiantar uma coisa aqui importante para quem está nos acompanhando. Não vai demorar muito para que no nível nacional, principalmente passar essa coisa das eleições e tal, volte com força o debate sobre legalização de alguns jogos de azar, sobre questões envolvendo cassino no Brasil, jogo do bicho, bingo, uma série de coisas que a gente sabe que são ilegais hoje, né, mas que tem pressão, inclusive, para retornar aí à agenda como um debate público. Bruno Silva, nosso encontro marcado amanhã. Café reforçado. Café reforçado. Vamos ver se amanhã a gente consegue o hat-trick, hein, Felipe? Vamos ver se amanhã vai ser tripla a entrada, hein? Brincadeiras à parte. Um abraço grande para os nossos queridos ouvintes, para vocês. Até lá. Até, Bruno. CBN Campinas.